Bom dia, irmão, paz do Senhor. Estamos juntos nessa manhã para louvar o Senhor e adorar o seu nome. E logo de manhã despertar junto à palavra de Deus e com muita alegria no nosso coração louvá-lo por sua grandeza, bondade, providência, proteção. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11. Nós estamos no Devocional Descoberta. Espero que você esteja respondendo aquelas perguntas que vão direcionar você para analisar melhor o livro e observar coisas no livro, ideias centrais no livro que vão te permitir compreender melhor tudo o que o livro está dizendo. E no capítulo 11, nós estamos no decorrer de uma mensagem. Lembra, o livro de Deuteronômio são 3 mensagens de Moisés, uma pequena, uma grande e agora uma outra pequena já no final do livro. Nós estamos nessa grande, nessa mensagem maior, e nós estamos desenvolvendo o tema daquilo que Moisés está pregando para o povo de Israel, esse povo que vai entrar na Terra Prometida, essa nova geração que vai conquistar a Terra Prometida. Então, é muito importante compreender que esse é um livro de uma nova geração, de uma geração de conquista, de vitória. É um livro que vai falar de princípios para vivermos uma vida vitoriosa em meio a conquistas, a bênçãos, a lutas, a derrotas, a tentações que o povo de Israel vai passar quando entrar na terra e for rico e for próspero. Então, é um livro que abarca todos os momentos da vida. Quando você estiver debaixo de lutas, enfrentamentos, e os inimigos forem maiores e mais fortes, e as lutas forem maiores e mais fortes, o que você deve fazer? O que você deve fazer diante dos inimigos? O que você deve fazer diante da prosperidade? Diante das tentações? Enfim, é um livro que vai abraçar todas essas ideias, porque tudo isso vai acontecer com o povo de Israel, conforme eles avançam na Terra Prometida, e não apenas aí, mas quando eles permanecerem, habitarem nessa terra, como deve ser o comportamento deles em meio a todas essas culturas. Por isso, no capítulo 11, ele vai dizer: ame ao Senhor guardando todos os seus mandamentos. Ele vai dizer para você: considere, conheça, reconheça o que Deus fez. 3 palavras, lembra? Resumem esse livro. Recorda, olha para trás, lembra do que Deus fez, de tudo que Deus realizou, da abertura do Mar Vermelho, das pragas, Olha, relembra de tudo isso, obedece hoje, obedece amanhã, obedece sempre, e cuidado porque você vai entrar no meio de 8 culturas que são diferentes, muitos deuses, muitas tentações que você vai ter. Então cuidado também, porque você vai ficar rico, você vai prosperar, Deus vai abençoar você. Cuidado para você não esquecer do Senhor, seu Deus. Por isso que ele vai, nesse primeiro momento, dizer para você: olha, ame ao Senhor. E a gente ama o Senhor e sabemos que amamos o Senhor, como o próprio Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A obediência é a evidência desse amor a Deus. O amor não é simplesmente um sentimento por Deus, mas é a obediência à sua palavra. Sabemos que amamos porque obedecemos. E ele então vai relembrar tanto do Egito como do período do deserto, em específico aqui Datã e Abirã. Nós vamos ver que todos aqueles que se rebelaram contra Deus, no caso Faraó, no caso os pais deles no deserto em Datã e Abirã, todos esses que desobedeceram ao Senhor pereceram, foram destruídos, foram derrotados pelo próprio Deus, por causa da própria desobediência. Então, quando o povo de Deus ele obedece, é o que vai dizer o versículo 8 do capítulo 11, o povo de Deus obedece, o povo de Deus é forte. A nossa força está na palavra de Deus, está na obediência à palavra de Deus, mas perecemos, nos tornamos como mundanos quando desobedecemos a palavra de Deus. Não é essa a grande diferença que entre nós hoje e o que éramos antigamente, antes de Cristo, nas nossas vidas? Não é a obediência que faz a grande diferença entre o que nós éramos e somos hoje?
Então, meu irmão, a sua força está na palavra de Deus. A força que você tem está nessa palavra, em guardar essa palavra. Lembre, ela é a espada do Espírito. Se você for para o campo de batalha sem essa palavra, você vai perecer. A guerra já está perdida. Jesus foi para o deserto para ser tentado e venceu o diabo com esta palavra, especificamente com esse livro. Então, a obediência vai trazer sobre você vitória de fato. Não quer dizer que você não vai ter luta, não quer dizer que você não vai ter tentações, momentos difíceis, de muitas lágrimas, não é isso. É que em meio a tudo isso, você vai frutificar e vai em obediência a Deus viver uma vida de vitória, mesmo num aparente fracasso humano. Lembra do que Jesus diz? Olha, aquele que ouve as minhas palavras e cumpre é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, choveu, o vento deu, a tempestade e aquela casa permaneceu. Jesus não disse, olha, se você obedecer a minha palavra, se você fundamentar a sua vida na minha palavra, não vai ter onda, não vai ter tempestade, não vai ter vento, os rios não vão transbordar. Não é isso que Jesus diz. Ele diz que vai acontecer isso, mas sua casa vai permanecer. A casa do ímpio também passa por enchentes, ventos, da mesma maneira. Não há diferença nisso. A grande questão não é se vamos ter ou não tribulação. Não é isso. A grande questão é que vamos vencer mesmo diante dessas coisas. Vamos permanecer em obediência a Deus e Deus vai nos conduzir em triunfo mesmo diante dessas situações. Então a sua força está em permanecer com a palavra de Deus na sua mão. É a palavra de Deus, a espada do Espírito. Você não pode ir para o campo de batalha desarmado. Sua única arma de guerra que você tem de ataque é a palavra de Deus. Todo o resto da armadura, ela é defensiva. Então, a palavra de Deus é um instrumento para que você possa atacar e vencer. E aí, então, ele te chama a guardar os mandamentos e que você não seja rebelde, porque os rebeldes vão perecer, como aconteceu com Datã, Abirão, com Faraó e com todo aquele que desobedeceu o Senhor. Quando você permanece na palavra de Deus, você frutifica, você vence os inimigos, você supera os desertos e é por meio da obediência a essa palavra. Então, todas as derrotas na sua vida, na minha vida, irmão, vem por meio da desobediência. Não pensem, não, eu vou viver em desobediência a Deus e vou ter uma vida vitoriosa. Não, não vai. Sua vida vai ser de fracasso. Você vai ter derrotas que Deus nunca quis na sua vida. Você vai ter áreas da sua vida que estarão sob a influência do pecado que Deus jamais quis. Por quê? Porque no lugar de você estar vivendo os valores bíblicos, no lugar de você estar vivendo de acordo com a palavra de Deus, está você vivendo de acordo com os princípios e valores mundanos. Não pense que isso vai trazer vitória na sua vida. Não pense que Deus vai trazer vitória sobre você em desobediência. Não existe isso, irmão. Pelo contrário, você é alertado no versículo 16 do capítulo 11. Não deixe o teu coração te enganar. Não se engane, não deixe o seu coração enganar você. O seu coração vai te enganar. Não siga o seu coração, meu amado irmão. Siga a palavra de Deus. Quando Deus disse para Josué, quando ele ia entrar na terra, justamente aqui nesse contexto, Deus não disse para ele, olha, siga o seu coração, tudo que o seu coração te disser, tudo que o seu coração te impulsionar, siga, olha, deixe o seu coração guiar você, não. Ele diz, medita na palavra do Senhor de dia e de noite, seja forte e corajoso para fazer tudo quanto nela está escrito, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, obedeça essa palavra e fale dela, medite nela. É aí aonde caminhamos em triunfo, em vitória. Por isso no versículo 18, Moisés vai usar aqui um verbo no hebraico que indica que você vai usar todas as suas forças para obedecer, para trazer essa palavra para dentro do seu coração. Você vai colocar todo o empenho do seu coração, você vai colocar toda a força da sua alma para trazer esta palavra para dentro de você e viver. E a partir do momento que você viver essa palavra, você então vai ensinar o seu filho. Ensino é coerente. Você não vai ensinar seu filho, como segue o texto,
sendo um hipócrita. Não, meu filho, olha, faz isso, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, você primeiro traz essa palavra para dentro do seu coração. Você vive essa palavra é uma realidade na sua vida. Seu filho está vendo aquilo em você, e aí então você ensina o seu filho. Então essa coerência maravilhosa em que nós vivemos para depois ensinarmos é muito importante. E veja, aqui, meu irmão, e em toda a Bíblia, a responsabilidade do ensino cristão dos filhos pertence aos pais. Não é da igreja, não é do pastor, não é de um tio, de um avô, não. A responsabilidade é dos pais. E quando o texto sagrado de Efésios capítulo 5 fala pais que eles devem educar e criar seus filhos na disciplina do Senhor, aquela palavra pais ali não é pai e mãe. Ela ali se refere ao homem, ao marido, ao homem que deve criar seus filhos e ensinar seus filhos na demonstração do Senhor. A mulher vai ajudar, ela vai apoiar nesse processo, mas a responsabilidade é do homem. O homem é provedor de 3 S. O homem é um provedor espiritual, conhecimento de Deus, a palavra de Deus, ensinar a orar, os textos bíblicos, ensinar os princípios bíblicos. Ele é o provedor, ele traz o pão do céu para dentro da sua casa. Ele é o que mais conhece a Bíblia, ele é o mais dedicado nas Escrituras, ele é o que mais ora, ele é o homem, ele é a pessoa mais piedosa dessa casa. Ele é o provedor espiritual, ele é o provedor emocional, ele é o provedor do amor, do carinho, da atenção, da empatia, dos relacionamentos, do beijo, do abraço. É o provedor emocional, mas ele é o provedor econômico. Ele traz o pão, ele traz o alimento, ele traz a vestimenta. Ele é um homem. Quando nós criamos um menino, nós criamos um menino para ser isso. Um provedor de 3 S. Um provedor espiritual, um provedor emocional e um provedor econômico. Nós não podemos criar meninos fracos. Infelizmente, na nossa cultura, o homem está perdendo sua identidade por causa do empoderamento feminino. Meu irmão, minha irmã, o empoderamento feminino, assim como o machismo, nenhum dos dois vem de Deus. Os dois são respostas malignas, humanas, pecaminosas para o problema da família. Nós precisamos do pai, nós precisamos da mãe, sólidos, firmes, cada um dentro do seu papel. Você tem seu papel no seu trabalho, definido, estabelecido, porque não pode ter um papel dentro de casa. Se você quer matar um cavalo de fome, bote 2 pessoas para alimentá-lo. Quando 2 pessoas têm uma responsabilidade, ninguém faz nada. Meu amado irmão, tenha papéis definidos, saiba o que você tem que fazer, tome aquilo, assuma o papel da sua família, agarre aquilo com todo o seu coração e avance servindo ao Senhor, nosso Deus, levando seus filhos a conhecer o Senhor, levando seus filhos a amar o Senhor, sua família, suprindo a sua família de maneira maravilhosa, sendo você um grande exemplo da sua casa. E no capítulo então 11 termina dizendo da bênção e da maldição. A bênção está em obedecer a Deus, e a maldição em desobedecer a Deus. Lembro você novamente, não ache que a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida se você vive em desobediência. Na realidade, você vai estar reproduzindo pecados familiares. Isso é maldição. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Cristo se fez maldito naquela cruz. Para você que está vivendo no pecado, para você estar vivendo igual a sua família vivia, para você estar reproduzindo pecados que você antes vivia de conhecer a Cristo Jesus, foi para isso que Cristo morreu naquela cruz, para que você viva uma vida de pecado agora? De maneira nenhuma, irmão. Por isso que Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos entregar o nosso corpo, toda a nossa vida, todo o nosso ser, por um sacrifício, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não nos conformando, não sendo igual, não imitando esta cultura, este século, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente é agora tocada pela palavra de Deus, pela santidade de Deus. Os princípios e os valores que vivemos são aqueles que estão descritos na palavra de Deus. E quando a nossa mente é transformada, a nossa vida está sendo vivida pelos princípios da palavra de Deus,
então nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não pense que você vai viver a boa vontade de Deus, agradável e perfeita, na desobediência. Não, você vai estar vivendo como você vivia antes. E não é isso, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para você viver em obediência a Ele e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Meu amado irmão, que você viva assim, como uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é desobediência, não é rebelião, mas perseverando em seguir ao Senhor, dando fim a toda maldição na sua vida, toda reprodução, repetição do pecado geracional na sua vida. Toda desobediência, todo pecado só gera uma coisa, a morte, a maldição. E Deus não te chamou a isso. O que você faz? Coloque todas as áreas da sua vida, toda a sua vida, sob a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. E viva, meu irmão, para a glória de Deus. No capítulo 12, ele começa dizendo, já que Deus é o primeiro, já que Ele é o Senhor, então você vai destruir toda idolatria na sua vida. Você vai obedecer a Deus acima de tudo. Você vai viver a vontade de Deus acima de tudo. Ele é o primeiro, Ele é o único. Então, o culto ao Senhor é muito importante. Você vai ver que nesse livro, o culto é extremamente importante. Não apenas nesse livro, mas em todo o Antigo Testamento, em todo o Novo Testamento. O culto é fundamental. Nós sabemos que Israel está em pé ou caído pelo culto. Nós sabemos que Israel está agradando a Deus ou desagradando a Deus pelo culto. Nós vemos o termômetro espiritual da vida de Israel pelo culto. É no culto que nós vamos ver se Israel está vivendo uma vida de santidade, glorificando a Deus, debaixo da bênção de Deus, ou uma vida de rebelião, caído e idolatria. É através do culto ao Senhor. Por isso que tantas vezes Moisés vai falar do culto, e não somente isso, os profetas vão falar do culto, o tempo inteiro na Bíblia vai se falar do culto. E hoje, infelizmente, o culto na igreja, na maior parte da igreja evangélica brasileira, o culto é uma coisa muito relativa, o culto é um churrasco, né? É assim, eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu vou se eu quiser, é extremamente opcional. Se alguma coisa aconteceu, eu não vou no culto. Tem que ter um clima perfeito, não pode estar frio demais, não pode estar quente demais, não pode estar chovendo, não, entende? As pessoas estão mais ou menos assim. O culto tem que ter aquilo que eu quero, eu tenho que rir muito no culto, porque senão eu não quero ir para o culto. Eu vou para o culto, mas eu levanto toda hora, eu vou no banheiro, eu vou beber água, eu vou para o estacionamento da igreja, ficar batendo papo lá com outros irmãos que estão totalmente desinteressados do culto, ou que estão ali tomando conta dos carros, então eu vou atrapalhar o trabalho dos irmãos, vou para lá para bater papo com eles, no lugar de eu estar no culto. Então há uma dispersão muito grande, pessoas que vêm para o culto e não se preparam para isso, né? Acabam vindo displicentemente, chegam atrasados, dormem no culto. Interessante, a gente vai para festas da família e não faz isso, e vai para outros locais e não fazemos isso. Por que fazemos isso no culto? Por que fazemos isso com o Senhor? É isso que Deus merece? É essa nossa resposta que vamos dar a Deus pelo seu sacrifício naquela cruz? É isso que vamos fazer diante do sangue derramado naquela cruz? Cultuar a Deus de qualquer maneira? É assim que vamos responder ao Senhor? É isso que Deus merece? É assim que vamos tratar o culto doméstico, a sua palavra, a vida devocional, como uma coisa qualquer, como algo que vamos fazer de qualquer jeito? É assim que vamos deixar a educação espiritual dos nossos filhos, que nossos filhos vão amar a Deus ou não? Para isso nós não nos importamos, mas nos importamos se eles têm uma boa educação, se eles estão estudando, se eles estão fazendo bem o curso, a escola ou a faculdade. Será que é assim que vamos responder a Deus, colocando o reino de Deus em último lugar e a sua palavra? Será que é isso? Será que essa será a resposta que vamos dar ao sangue derramado de Cristo Jesus e a sua grande oferta de amor? Não, meu amado irmão, não vamos fazer assim. Nós vamos ir para o culto para a glória dele. Um pastor amigo meu estava falando que foi para a galeria da igreja dele e
estava lá em cima da galeria, então ele conseguia ver a igreja inteira por baixo, de cima, né? A igreja que estava ali embaixo, e vendo um monte de gente durante a pregação com o celular. Não estavam lendo a Bíblia, estavam digitando, estavam mandando mensagens e recebendo mensagens. Será que é isso que nós devemos fazer no culto? Será que nós devemos agir assim no culto? Será que Deus aceita isso? Será que nós, quando fazemos isso, não atraímos sobre nós a disciplina e o castigo de Deus? Com certeza, irmão. Não pense que Deus não nos disciplina, porque Paulo mesmo, em 1 Coríntios, o povo estava ali, a igreja de Corinto, estava tendo um comportamento errado no culto, e Deus estava punindo aquela igreja por causa disso, dizendo, olha, já existem pessoas doentes aí, porque Deus os deixou doentes, Deus lançou enfermidade sobre essas pessoas, e algumas pessoas Deus já até matou. Por quê? Porque estão bêbados no culto. Estão tendo um comportamento completamente inadequado no culto, e Paulo vai dizer, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Vocês até dizem que é a ceia do Senhor, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. Muitas vezes o que nós estamos dizendo que é culto, Deus está dizendo, isso aí não é culto para mim, eu não estou recebendo isso para mim não é adoração, isso para mim não é louvor. Então, meu amado irmão, nós precisamos rever a nossa vida de culto. Te deu sono no culto? No culto eu vou dormir. Não vai dormir no culto, dorme de dia em casa. Em casa você dorme de dia, se prepare para o culto, vem para o culto, fique desperto no culto. A gente fica desperto nas festas, fica desperto em todo lugar, por que não vamos ficar despertos no culto? Está me dando sono, levanta, fica no fundo da igreja. Entende isso, irmão? Nós precisamos ter atitude correta no culto, nós precisamos ter uma atitude verdadeira no culto diante do Senhor, e levanta e bebe água, e vai no banheiro, e isso. Não, para com isso. Nós conseguimos passar 2 horas no cinema sem ir no banheiro, por que não podemos fazer isso no culto? Então nós temos que rever o nosso conceito de Deus. Acho que falta a gente entender quem é Deus, sua santidade, sua glória, que o culto não pode ser de qualquer maneira, culto nós não podemos prestar, culto não é opcional, não podemos prestar culto de qualquer jeito e maneira. Meu irmão, precisamos rever o valor culto, a ideia de culto na Bíblia, nós precisamos rever isso. Sabe, que esse tempo de confinamento que estamos, possa ser um tempo de repensar e possamos voltar numa outra postura para o culto, viu? Para a glória de Deus. E aí então ele vai dizer que no capítulo 12, que o culto não pode ser o que cada um acha que deve fazer, no versículo 8, que cada um faz o que deve fazer. Ele disse, não, você não vai fazer isso, você vai cultuar o Senhor naquele local que Deus estabeleceu direitinho. Lá você vai levar seus filhos, sua esposa, você vai trazer seus dízimos, suas ofertas, e vocês vão se alegrar diante do Senhor. Acho linda essa ideia, porque o culto não pode ser algo ruim, o culto não pode ser um sofrimento, não pode ser, eu estou arrastando a cruz aqui, porque eu estou fazendo meu devocional, porque eu estou fazendo um culto familiar aqui em casa, então está sendo aquela coisa pesada, dura, morosa, difícil, aquela coisa embargada, truncada. Não, meu irmão, isso é pecado. Isso é pecado. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus, cultuar o Senhor, ler a sua palavra, adorar o Senhor, fazer um culto doméstico, uma vida devocional, vir para o culto na igreja como se fosse uma coisa ruim, penosa, pesarosa, dura, difícil, cansativa, como o povo em Malaquias está dizendo, ai que canseira, doido para esse culto acabar logo, doido para esse negócio terminar logo. Não, meu irmão, que disposição é essa? Isso não pode ser a disposição do seu coração, não pode ser essa resposta que você dá ao grande amor de Deus. Pelo contrário, você tem que fazer isso de uma maneira alegre, feliz, contente, reunir sua família, fazer seu devocional, vir para a igreja cultuar o Senhor, com o coração disposto, alegre, lembrando da grandeza, da glória, do grande amor de Deus, vendo toda a provisão de Deus, a provisão da saúde, dos alimentos, do emprego, das bênçãos, da roupa, né, da família em segurança, enfim, tudo isso são providências de Deus. E nós viemos para adorar o Senhor, acima de tudo, aquele que foi na cruz e morreu por nós, a nossa salvação, nosso Salvador. Você não pode fazer um culto, uma vida devocional, vir para o culto à igreja com pesar no seu coração, uma coisa difícil, dura. Sai do churrasco feliz, mas vem para o culto triste. Reveja a sua fé, meu amado irmão. Não é isso que é cultuar o Senhor.
mas que você possa louvar o Senhor e adorar o Senhor e ter uma postura maravilhosa diante de Deus e também com sua família, com seus filhos, diante da palavra de Deus, da adoração ao Senhor, que você possa rever tudo isso e cultuar o Senhor de coração, com alegria no seu coração e para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão.